a cesárea? A cirurgia dói? A anestesia dá reação? Quais tipos de reação a anestesia pode dar? E em quais casos a cesárea é indicada? Nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas de quem vai passar pela cesárea, dúvidas que eu tive quando eu ia passar por ela. E se você quer estar por dentro disso tudo, e se você gosta do meu conteúdo, já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, para vocês não perderem nenhum vídeo. Olá, eu sou a Meire, mãe de 2, e hoje eu vou falar sobre o parto cesáreo. Para quem não sabe, eu passei por 2 cesarianas quando eu engravidei do João Pedro, meu primeiro filho. Ele ficou sentado a gravidez inteira e não foi possível realizar o parto normal. Quando eu fui para ganhar ele, eu lembro que a médica custou para tirar ele da minha barriga, porque na hora de tirar, ele simplesmente abriu o braço. E quando ela conseguiu tirar ele não respirou, ele não chorou na hora e ela teve que colocar a bombinha nele. Foi uma aflição para todo mundo que estava assistindo o meu parto da janelinha. Eu não vi nada, eles despistaram lá que eu não vi nada. Eu só vi na hora que ele já estava chorando. Quando eu engravidei da Laura, que eu fui conversar com a médica, ela falou: olha, Meire, é melhor você passar por outra cesárea, porque a distância entre uma gestação e outra tá pouca e a cesárea é mais segura. Então eu fui para minha segunda cesárea. Agora eu vou te contar como é a cesárea. As minhas 2 cesáreas foram agendadas e como a cesárea é uma cirurgia, a médica pediu que eu fizesse jejum, que eu não passasse esmalte na unha ou que eu usasse um esmalte clarinho e que eu me depilasse. Fui para a maternidade com meu marido. Chegando lá, a enfermeira me levou lá para dentro, me deu uma camisola para eu poder vestir, uma sapatilha, uma touca. Enquanto isso eu estava sozinha lá dentro. Vesti e fiquei esperando que ela me chamasse. A médica foi depois e me buscou e me levou lá dentro para a sala do parto. E aí chegou o momento de tomar anestesia. Essa hora que todas as mães aí têm medo, né? Eu acho que o que a mãe tem mais medo é a anestesia, se vai doer, se vai ter reação. Eu tive 2 experiências. Na do João eu tomei a peridural e na da Laura eu tomei a RAC. O médico mandou que eu curvasse o corpo para frente e que eu ia sentir uma leve picadinha. E foi uma leve picadinha mesmo. Nenhuma das 2 eu senti dor, graças a Deus, e foi super tranquilo. Depois que eu tomei, o anestesista mandou eu deitar. Eu deitei com os braços abertos. A gente fica sendo monitorado, batimento cardíaco, pressão, o tempo todo eles vão medindo. Você consegue mexer os braços, mas depois que você toma anestesia, você já começa a sentir daqui para baixo, da barriga para baixo, que você não consegue mexer mais. Vai, aos poucos, você vai vendo que você não vai conseguir mexer. E é muito importante que isso aconteça, que seu corpo fique anestesiado, para que você não sinta dor durante o parto. E depois que você toma anestesia, que você já está ali deitada, o seu acompanhante pode entrar, que foi a hora que o meu marido entrou. Muito importante o seu acompanhante estar do seu lado, quem quer que seja, sua mãe, quem for te acompanhar aí, é bom estar ali segurando a sua mão. Você vai ficar acordado o tempo inteiro, consciente, vai ver tudo. E às vezes você pode ter alguma reação com a anestesia. No meu primeiro parto eu não tive absolutamente nada, eu senti apenas fome durante o parto. Já no parto da Laura, eu senti muito calor e eu tive muita vontade de vomitar. Minha pressão parecia que estava baixando toda hora. E é importante, se você sentir alguma coisa durante o parto, você comunicar imediatamente com o anestesista, porque ele mexe alguma coisa lá e já resolve. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a passar mal, eu fazia ânsia de vômito e não conseguia vomitar. Eu falei com ele que eu estava passando mal e rapidinho ele deu um jeito lá que eu melhorei. E aí, passado um tempo, que é muito rápido, o bebê nasce. O bebê nasce, eles levam até você, colocam ele um pouquinho assim no seu colo e depois eles vão fazer o procedimento, que é medir, pesar, entrega para o pai leva na janelinha, esse momento que é uma delícia. Enquanto isso, a médica está ali te costurando. Depois que acabar todo esse procedimento, você vai para uma sala de recuperação. Nessa sala de recuperação, eles vão te monitorar, ver se os seus movimentos estão voltando e quando tudo estiver ok, você é liberado para o quarto. Antigamente, a mãe ficava sozinha nessa sala de recuperação. Hoje os bebês já vão junto. O João, na época, já foi comigo e a Laura também, eu não fiquei sozinha. Eu fiquei com eles. E quando você é liberado para o quarto, você vai para o quarto, é comum que você sinta alguma reação da anestesia. Tem mães que sentem enjoo, tem mães que sentem frio, calor, tontura e até mesmo dor de cabeça. Quando eu ganhei o João,
eu tive muita tremedeira na perna, eu tremi demais a minha perna e demorou bem para passar essa tremedeira. E quando eu ganhei a Laura, eu senti um calor absurdo que o Gui tinha que ficar me abanando o tempo inteiro. Mas se você sentir alguma coisa, comunique imediatamente para a enfermeira, porque ela te dá um remedinho e você melhora. Mas é muito importante você seguir a recomendação do médico. Eles falam para você ir levantando a cabeça aos pouquinhos, levantando a cama, não levantar de uma vez, senão você vai vomitar, vai sentir enjoo. E fala também para não conversar após o parto, porque depois você pode sofrer com gases. E é verdade, eu falei muito e depois eu tive muito problema com gases. Passado o efeito da anestesia, chega o momento que você vai levantar pela primeira vez. Você pode sentir um pouco de insegurança, um pouco de medo, às vezes medo de desmaiar, de ficar tonto. E isso pode acontecer porque você ficou muito tempo deitado e além disso tem muita medicação no seu corpo. Então espere a enfermeira chegar para você e falar que está na hora de levantar. Não tente levantar sozinho, às vezes você não vai sentir nada. Eu nas duas experiências que eu tive, eu não senti nada quando eu levantei, apenas o sangue que escorreu perna abaixo. Fora isso eu não tive nada. Mas não tente levantar sozinha, espere o momento que a enfermeira vai chegar para você e vai falar que está na hora de levantar e de tomar o primeiro banho. E passar desses momentos aí que eu considero os mais difíceis, vai chegar a hora de você sair do hospital. Mas você só pode sair depois que você faz xixi e cocô. Eu, nas minhas duas experiências com o João, eu fiz rapidinho os dois, mas na da Laura, no parto da Laura, eu demorei para fazer xixi. Mas eu vejo aí que a maioria das mães tem a dificuldade mesmo de fazer o cocô. Mas depois que você faz, você é liberado para casa. Assim é a cesárea, ela não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes você não está querendo passar por ela, mas em muitos casos a cesárea é indicada. Quando, por exemplo, o bebê está numa posição, ele fica numa posição a gestação inteira, que foi o que aconteceu comigo, o João ficou sentado a gravidez toda. Tem bebê que fica transverso, tem bebê que fica com a cabeça para cima e não vira de jeito nenhum. Então é mais segura a cesárea. Em caso de placenta prévia ou descolamento de placenta prévia é quando a placenta está fixada num local que impede a saída do bebê, então provavelmente ela vai sair antes. Descolamento de placenta, que é quando a placenta descola do útero antes do nascimento do bebê. Como a placenta é responsável por oferecer oxigênio e nutriente para o bebê, é indicada a cesárea nesse caso. Em casos de bebê com alguma síndrome, como hidrocefalia, por exemplo, porque as contrações do útero podem danificar o cérebro do bebê. Bebês que estão, por exemplo, com intestino, com algum órgão para fora do corpo, porque na saída no parto normal pode lesionar algum desses órgãos. Então, nesse caso também a cesárea é indicada. Os casos em que a mãe tem alguma doença sexualmente transmissível, porque o bebê pode ser contaminado no parto normal. E também quando a mãe tem algum problema cardíaco, pulmonar ou às vezes está com algum câncer, o médico vai avaliar se o parto normal apresenta risco ou não para o bebê e para a mãe. Nos casos em que o cordão umbilical sai primeiro. Às vezes, durante o trabalho de parto, o cordão ele sai antes do bebê e o bebê ele corre o risco de ficar sem oxigênio. Então, nesses casos também a cesárea pode ser recomendada. Em casos de gêmeos, quando os dois estão com a cabeça para baixo, pode ser que o parto normal seja realizado. Mas quando tem um numa posição diferente, a cesárea é recomendada. Em casos de trigêmeos, de quadrigêmeos também, ela é recomendada. Quando o bebê também está acima do peso, quando ele pesa mais de 4,5 kg, pode ser difícil a passagem dele pelo canal vaginal. E quando também o bebê está em sofrimento fetal. O médico avalia e vê que ele está em sofrimento, então a cesárea é recomendada. Como vocês podem ver, a cesárea ela é indicada em várias situações e muitas pessoas encaram ela como sendo algo ruim. E às vezes querem porque querem forçar um parto normal. Antigamente não tinha o recurso e muitas mães morriam durante o parto. E às vezes os bebês ficavam machucados porque usavam fósseis. Então hoje a gente tem que dar graças a Deus que a cesárea existe. E se você está grávida e está triste porque queria um parto normal e não vai ser possível, não fique, porque o melhor parto é aquele que é seguro para você e para a criança. Gostaram do vídeo? Se você gostou, se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, que tal você também me ajudar? Já deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal e comenta aqui pra mim se você também passou pela cesárea ou se você passou pelo parto normal, como foi a sua experiência. Muito obrigada, um beijo e até mais.